Considere a reta R. Quais são as equações reduzidas da projeção de R sobre o plano x ou y e sobre o plano x ou z? Vamos determinar primeiramente as equações reduzidas da projeção da reta sobre o plano x ou y. Bom, então aqui nós temos os nossos eixos coordenados. Suponha que a nossa reta esteja aqui. Sim. O plano x ou y é o plano do chão. Esse plano aqui. Então suponha que nós tenhamos aí a interseção com o chão aqui. A gente pode projetar essa reta azul no plano x ou y. Essa projeção de forma que cada ponto dela seja uma sombra perpendicular da nossa reta original. Bom, então aqui, só dar nome para os eixos. Para a gente conseguir obter as equações reduzidas, a gente vai fazer o seguinte. Se fosse equação paramétrica, seria muito simples. Como o plano é o xy e no plano xy nós temos que o z é igual a zero, se fossem equações paramétricas, seria só copiar exatamente isso aqui, igualando o z a zero. Como o exercício pediu equações reduzidas, a gente vai ter que fazer isso, e depois teremos que sumir com o nosso t. Basicamente, ó, essa projeção, R projetado, vamos chamar aqui, terá a seguinte forma. Z igual a zero por ser no chão, e a gente precisa determinar y em função de x ou x em função de y. Por ser mais comum, vamos determinar y em função de x. Nós teremos que sumir com o parâmetro, substituí-lo de alguma maneira. Então vai ser o seguinte, a gente vai isolar o parâmetro aqui, e depois a gente vai substituir o que nós encontrarmos. Teremos o parâmetro em função de x, e aí quando substituirmos aqui vai ficar em função de x. Não há necessidade de fazer isso com o z, porque o z é zero, por ser projeção no plano x ou y. Enfim, vamos chamar aqui de equação 2, aqui de equação 3, equação 1. Na equação 1, isolando o t, temos que o t é x menos 3. Basta passar o 3 para o outro lado. Substituindo na equação 2, teremos que o y é 1 menos 2t, e o t, x menos 3. Então, y é 1 menos 2x mais 6. Então, o y vai ficar menos 2x mais 7. Então, tá aí. Essa é a equação reduzida da projeção. A segunda parte do exercício pede algo semelhante, só que agora a projeção será sobre o plano x, o, z. No plano x, o, z, o y é zero. Então, a gente vai começar a escrever a equação da nossa reta, assim, ó, y igual a zero. Agora é só colocar o z em função de x. A estratégia seria a mesma, tá bom? Pega o parâmetro aqui, isola, deixando em função de x, a gente já pode até aproveitar isso, e depois substitui. Então, aproveitando o que está pronto. O z será 1, menos 1, né? Mais 2t, a gente está copiando daqui, menos 1 mais 2t, e o t é isso aqui, ó, x menos 3. Então, menos 1 mais 2t. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 2x menos 6. Então, temos que o z é 2x menos 7. Então tá aí, essa é a equação de uma projeção, equação da projeção sobre o plano x ou z, e aqui a equação da projeção sobre o plano x ou y. Bom, continuando o exercício, o item B pede para a gente encontrar, nós queremos encontrar o ângulo que a reta R forma com o plano x ou y. Esse exercício é esperto nisso, porque uma das maneiras de fazer isso é a gente calcular o ângulo entre a reta e a projeção dela sobre o plano que a gente quer. E a gente consegue obter isso. Então, a gente precisaria de um vetor diretor da reta, um vetor diretor dessa projeção aqui
e calcular o ângulo entre eles. Só que no livro, se vocês observarem, tem uma equação que ela é mais fácil, que calcula diretamente equação ângulo entre reta e plano. Bom, então a gente vai utilizar isso. Aqui um vetor normal plano é o próprio vetor k. Então é só a gente utilizar esse vetor k no cálculo desse ângulo aqui. Já tem uma fórmula pronta para isso. Cálculo de ângulo entre reta e plano, utilizando um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. Bom, vetor normal ao plano, vamos pegar como vetor k, que tem coordenadas 0, 0, 1. Vetor diretor da reta, essa reta foi dada por meio de suas equações paramétricas. Um vetor diretor nela é rápido de ser encontrado, basta copiar os parâmetros, o coeficiente do parâmetro. Então, 1, menos 2 e 2. A equação, a fórmula que nos permite calcular ângulo entre reta e plano, é essa daqui, o seno do ângulo, o produto escalar, módulo do produto escalar, entre o vetor normal e o vetor que a gente quer, sobre o módulo do vetor normal e o módulo do vetor que a gente quer, o vetor da reta. Então nós precisamos do produto escalar. Então no caso vai ser o nosso vetor normal, que é k, produto escalar com o vetor v da reta. Então vai ser só multiplicar aqui, né? 0, 0, 2. Módulo do k. K é um vetor unitário, vetor da base canônica. O módulo dele é 1. Módulo do v. Então vai ficar raiz quadrada de 1 quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso dá 3 unidades de medida. Montando na fórmula, seno do ângulo, vai ficar módulo de 2, que é 2 mesmo, sobre 1 vezes 3. E aí temos que o ângulo é o arco que tem o seno igual a isso aqui. Na sua calculadora, você pode encontrar isso aqui como seno a menos 1 de 2/3. E aí, se você jogar na sua calculadora, seno a menos 1 de 2/3, só tenha certeza de deixar a sua calculadora em graus. Isso dá 41,81 graus. Então, esse é o ângulo entre a reta e o plano.